Olá, amigos, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Estudando com Joana de Ângeles, promovido pela nossa casa MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Obrigada a você que está conosco, acompanhando, nos dando a sua energia, compartilhando conosco esses momentos de aprendizado com Joana de Ângeles, que tem tanto a nos ensinar. Vimos até agora alguns conceitos da psicologia, que a Alzira abordou, o ego, essa parte nossa que nós temos consciência, a sombra, que tantas vezes nos assombra, mas que é uma parte importante da nossa psique, é uma parte importante para o nosso crescimento, é olhar para as nossas más inclinações, né? Como nos dizem os espíritos, no livro dos espíritos, olhar essas nossas más inclinações, reconhecê-las, sabendo que elas compõem o ser humano, que somos nós, é o que nos compõe no mundo de provas e expiações. Reencarnamos para domar essas nossas más inclinações, adquirir virtudes. Pouco a pouco, assim, encarnação a encarnação, vamos seguindo, nos aperfeiçoando. Vimos também o self, o si mesmo, que na linguagem espírita nada mais é do que o próprio espírito, esse ser imortal que somos. A vida pulsante, a vida com V maiúsculo, como escreve Joana de Ângeles no começo do seu livro Psicologia da Gratidão, né? E ela, na última página desse seu livro, A Psicologia da Gratidão, ela diz assim: a gratidão é, portanto, um momento de individuação, quando o ser humano recorda o passado com alegria, considerando os trechos do caminho mais difíceis que foram vencidos, alegrando-se com o presente e encarando o futuro sem nenhum receio, porque os arquétipos responsáveis pelas aflições foram diluídos na consciência, não restando vestígios de sua existência. Depois que nós já vimos esses conceitos, o que são os arquétipos, o que é o ego, o que é o self, fica mais fácil entender o que ela está dizendo. E sobre a gratidão por essa encarnação, que muitas vezes nós dizemos que é muito penosa, é muito difícil, realmente é difícil, mas se nós olharmos com os olhos de ver, buscando, tendo em vista, melhor dizendo, que o que buscamos é o reino de Deus em nós, esse caminho pode ser percorrido com muito mais alegria. Essa alegria franciscana de que Francisco tanto nos falava. Tanto que Francisco de Assis, nos seus últimos dias, ele termina de compor o Cântico das Criaturas, né? Onde ele louva o irmão Sol, a irmã Lua, o vento, a terra, a água, o frio, o fogo, toda a natureza. E pensar que esse ser que estava encarnado nesse mundo de provas e expiações, que veio com a missão de nos esclarecer, era grato por tudo, estando ele cego, com os estigmas, com dores atrozes, e ele consegue ter essa gratidão. Talvez Francisco de Assis seja o maior exemplo de gratidão que a gente tem no nosso mundo material. E Joana segue aqui nos dizendo: o ego que os mantinha em ação alargou a sua percepção psicológica da vida, tornando-se parte vibrante do self, que ama sem distinção nem interesse de retribuição e é grato a Deus por existir, ao cosmo por viver nele, à Mãe Terra por seu habitat, a todas as cores e vibrações da natureza que lhe facultam contemplação, emotividade especial aos sons maravilhosos que o fazem vibrar, ao oxigênio que o nutre e a psique responsável pelo seu pensamento e pela faculdade de discernir que a consciência alcançou. Então, esses conceitos já estão vistos, mas é preciso pensar neles.
pensar no nosso dia a dia, não o pensar apenas no sentido acadêmico de eu sei o que isso quer dizer, mas como isso me compõe. Saber, quando Kardec fala, né, que o grande entrave do progresso do homem é o seu egoísmo. E aí a gente já sabendo esse conceito de ego, eu, quando a gente fica muito egocentrado, não vê o outro, não vê o mundo, não vê o próximo, perde tanto dessa natureza, perde tanto da grandeza do espírito que nós somos, ainda em construção. E poder construir esse espírito é também um motivo de muita gratidão ao Pai, né? A gente poder trilhar, fazer o próprio caminho. E ela segue dizendo, Joana, né, diz assim, quando o ser humano se der conta de que necessita abandonar as faixas menos harmônicas por onde transita, aspirará pela conquista da individuação, exercitando-se na sublime arte do amor a Deus e ao próximo, e certamente a si mesmo, abandonando o egoísmo e vivenciando o altruísmo como forma segura de realização plena no rumo da gratidão. Então, esse estado de gratidão é um estado de plenitude, é um estado de força interior. Tanto que ela diz assim, o verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo que se recebe ou lhe é concedido. E quanto nós temos recebido, quanto nós temos, a própria encarnação é uma graça, é uma bênção, essa oportunidade de rever caminhos, oportunidade de, já tendo tido arrependimento, está em expiação e em reparação. É essa construção dessa reparação que nos faz progredir a cada dia. E Joana nos fala com muita propriedade sobre essa necessidade do autoconhecimento. O self, em espiritismo, vamos dizer assim, o espírito, ela diz assim, o self imaturo, quer dizer, o espírito que somos ainda imaturo, sofre o efeito do ego dominador e atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que lamentavelmente não o planificam. Então, enquanto nós estivermos presos a essa necessidade material de tantas benesses, de tantas coisas que a gente continuar buscando o ter cada vez mais, ter a aprovação do outro, como a gente já falou aqui, e violentando muitas vezes a própria consciência. Quantas vezes a gente tem vontade de dizer um não, mas condicionado por uma educação muitas vezes castradora, a gente diz sim, e isso vai causando, a gente vai pondo para baixo do tapete todas essas necessidades não atendidas do espírito imortal, e vamos criando resistências, vamos criando barreiras ao nosso próprio desenvolvimento. Na próxima semana, a Alzira vai estar aqui, se Deus quiser, e nós vamos abordar essa questão da culpa, tão presente no nosso dia a dia. Olhando o nosso passado, o passado no sentido extenso, né? De outras vidas também. Quanta culpa a gente carrega, como foi dito aqui, né? A criança tem que ser boazinha, direitinha, agradar a todo mundo, e com isso vai criando frustração em cima de frustração, deixando de atender às suas necessidades, deixando de se expressar como ser espiritual que é, para agradar ao outro, para satisfazer
os pais, os cuidadores, os educadores. Depois a gente saiu dessa situação de tanta castração e passou para agora vale tudo, agora pode tudo. E não dá ao indivíduo nenhum limite. E hoje nós vivemos essas tribulações todas, fruto de tudo isso. Tudo necessário, porque nada acontece sem a permissão do Pai, nada acontece sem o conhecimento de Deus e a sua permissão. Faz parte do nosso aprendizado. É ensaio e erro, acerto e erro. A gente erra, e enquanto a gente continua a fazer tudo da mesma forma, a gente não repara nenhum erro e a gente não progride. E aí lembra aquela música, né, do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual. E enquanto a gente está nesse marasmo, a gente pouco evolui. Ainda nessa obra que nós vamos encerrar hoje, né, o estudo desses conceitos no Psicologia da Gratidão, ela diz, quando ela fala no começo da vida e a gratidão, Jung asseverou que a finalidade da vida não é a aquisição de felicidade, mas a busca de sentido, de significado. Qual é o sentido da minha vida? Qual o sentido da minha passagem por esse mundo? Qual o sentido da minha existência junto à minha família, ao meu grupo social, aos meus amigos, ao meu trabalho? Não é uma construção individualista, né? Mas de individuação, aquele ser integrado. Estarmos integrados no mundo, no cosmos, sabendo que somos parte importante de um todo. E ela segue dizendo, o sentido, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo, na identificação do self, do si mesmo, do espírito imortal, do self como ego. É um sentido profundo, a princípio de autorrealização, depois de autoiluminação, de autoencontro. É um sentido de plenitude, de alcançar a finalidade da nossa existência, né? Ela diz que a gratidão abrange num afetuoso abraço, olha que bonito, a gratidão abrange num afetuoso abraço. É tão significativo um abraço quando dois corações, duas almas se encontram e o abraço dispensa palavras. E nós no MAP temos esse salutar hábito do abraço. Depois de 2 anos de pandemia, que ficamos sem esse gesto, sem esse carinho, sem esse aconchego, hoje damos muito mais valor a esse gesto, a esse encontro de almas, né? Então ela segue dizendo, a gratidão abrange num afetuoso abraço os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade, merecedores de felicidade, quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. O Evangelho é terapêutico. O estar com Jesus, o falar com Ele, o sentir a sua presença é terapêutico. Lembrando que o primeiro livro dela, da série psicológica, né, Jesus e a Atualidade, ela fala na necessidade de descrucificar Jesus, que como a gente precisa desse Jesus descrucificado, atuante, vibrante, companheiro, amigo, sempre presente nas nossas vidas. E durante muito tempo nós tivemos a figura de Jesus como alguém distante, muito superior, é um espírito superior, mas ele é tão superior que ele chega a nós como um de nós. E diz, eu não vim destruir a lei, eu vim dar seguimento à lei. E qual a lei? A lei do amor. Como diz Santo Agostinho, né? Ama e faz o que quiseres. O amor liberta. Mas nós ainda temos
um conceito meio vago sobre o que é amor. Nós ainda colocamos como amor ter posse dos filhos, dos companheiros, posse do eu amo o meu trabalho, eu amo o meu grupo, e a gente vai se apossando das coisas e deixando de viver na plenitude todas as possibilidades imensas que a vida nos dá. E ela, na última página do livro Psicologia da Gratidão, Joana diz assim: a gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores da felicidade. Esse é o último parágrafo, né? Mas é preciso repetir. Quando estarão instalando no íntimo, o decantar do reino dos céus, conforme proposto por Jesus. E esse reino dos céus, que tantas vezes a gente busca fora da gente, o reino de Deus, o reino dos céus, que está em nós. É o estado de entrega, de gratidão pela vida, de integração no mundo de hoje. Quando a gente fala, como a Alzira disse aqui, na individuação, e a gente às vezes mistura um pouco as coisas, e vai falar de individualidade. A individualidade ela é necessária, eu sou um indivíduo, mas eu não posso ser um egoísta, porque eu sou um indivíduo numa sociedade. Eu sou um indivíduo num mundo, num cosmos. Eu sou uma parte. E a individuação é quando a gente está integrado a isso, já chegou num estado tal de reconhecer a superioridade do espírito, né? E em tempos assim que a gente está vivendo, de tanta crueldade, de muitas vezes de indiferença, né? Pelos valores morais, éticos, em tempo de guerra, como nós estamos vivendo agora, e a gente às vezes fala da guerra como alguma coisa que absolutamente exterior a nós. Ela é resultado das nossas guerras. Essa guerra que está acontecendo é resultado de tantas e tantas guerras de egos, desejo de poder, desejo de ter, desejo de ser reconhecido, de se achar superior, na medida muito menor, é o que nós fazemos muitas e muitas vezes. Então, é pensar, como diz, né, no Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim, e eu preciso, para ter essa paz, conhecer a minha sombra, o meu lado obscuro, aquilo que eu não quero ver, e isso que eu não quero ver me impulsiona a atitudes que eu não quero ter, me coloca numa posição que eu não desejo. Mas enquanto eu não reconheço quem eu sou, como eu sou, o que me compõe, enquanto eu não aceito a minha humanidade, e é um processo difícil, tanto que a gente precisa de tantas reencarnações, né? Tem aquele livro do Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, onde ele, tratando de uma paciente, quando começa a terapia de vidas passadas, começa entre aspas, né? Já existia e tal, mas Brian Weiss, um psiquiatra americano, ele de repente se depara numa situação, recebe uma cliente que já tinha passado por diversos outros psiquiatras e continuava com o mesmo quadro. E ele fazia regressão de memória, volte quando você tinha 1 ano, 5 anos, né? Até que um dia ele diz, volte ao estágio onde começou tudo isso. E a paciente, Caterine é o nome que ele dá, começa a descrever um cenário que não tinha nada a ver com o século XX, quando acontece, né, o tratamento. E ele fica assim, abismado com aquilo. Como assim? E depois dessa sessão, ela tem uma melhora muito grande. E ele, honestamente, diz a ela o que aconteceu e que ele realmente não sabe como lidar com isso.
e pergunta se ela quer continuar esse processo. E ela, claro que quer. Diz sim, claro, quero. E continua. Aí a gente vai ver, assim como Jung foi considerado, e ainda é, por muitos como um místico, não um cientista, o Brian Weiss agora, no nosso tempo, quando isso começou, ele também fica meio, assim, e agora, o que eu faço disso? Como é que a academia vai ver? Mas são os passos que são necessários para a gente reconhecer a superioridade do espírito, a colocar em prática esse reino de Deus. E aqui, para isso, a gente precisa primeiro ter gratidão a Deus pela oportunidade da vida, né? Jesus, quando nos diz: conhecereis a verdade vos libertará, é essa verdade que me compõe. É reconhecer que eu tenho egoísmo, inveja, que eu sinto raiva, que muitas vezes eu guardo mágoa, que eu tenho vaidade, e isso não é um pecado. Isso, como a gente foi criado, né? Eu digo uma geração, a minha geração, nós que somos mais velhos, na faixa dos 70, 60 e tantos anos, era aquilo assim, a gente era obrigada de antolhos, olhar para frente, obedecer, e não tinha que perguntar, não tinha que fazer perguntas. Então, para nós é difícil olhar para dentro de si mesmo, e aí entra essa pandemia, que foi uma oportunidade, vamos reconhecer, de nós nos vermos. Quanta coisa aconteceu no nosso mundo interior nesse período. E o que foi que nós aproveitamos disso? Que aprendizado nós tiramos disso? Alguns tiramos muitos aprendizados, outros muito poucos aprendizados. Mas isso é o que nós somos, né? A natureza humana é isso. Tem no livro Profeta, de Khalil Gibran, quando ele fala sobre o conhecimento de si mesmo. Não é grande, eu vou ler para vocês, porque é muito bonito e muito significativo, e para mim foi muito esclarecedor também. E como compõe toda essa questão que a gente vem abordando aqui. E aí a gente olha como a obra de Deus é grande, né? Tudo, quando a gente disse Jung, no século XIX, começa a olhar e ver no ser humano o espírito imortal. A mesma época, mais ou menos, que Kardec, século XIX, vê o espírito. E tudo vai compondo. Freud também vem falando sobre o inconsciente, o que não pode ser comprovado em laboratório. E a ciência fica bastante desconfiada disso. Mas os tempos vão caminhando, as coisas vão acontecendo dentro do projeto de nosso Deus, que é amor, e tudo se encaminha para dar certo. Então diz assim Gibran, em O Profeta: e um homem disse: fala-nos do conhecimento de si próprio. E ele respondeu dizendo: vossos corações conhecem em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam ouvir o que vossos corações sabem. Olha o reino de Deus em nós. Desejais conhecer em palavras aquilo que sempre conheceste em pensamento. As nossas vidas passadas, né? Aquilo que já está isto no nosso perispírito. Quereis tocar com os dedos o corpo nu dos vossos sonhos. E é bom que os desejeis. A fonte secreta de vossa alma precisa brotar e correr murmurando para o mar. E o tesouro das vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se aos vossos olhos. E as nossas imperfeições são também o nosso tesouro, porque são a oportunidade que nós temos de ir nos reconstruindo, nos construindo. E segue Gibran dizendo: mas não useis balanços para pesar os vossos tesouros desconhecidos, e não procureis explorar as profundidades do vosso conhecimento
com uma vara ou uma sonda, porque o eu é um mar sem limites e sem medidas. E a gente poderia dizer o self, o espírito. Não digais, encontrei a verdade. Dizei de preferência, encontrei uma verdade. Não digais, encontrei a senda da alma. Perdão. Dizeis de preferência, encontrei a alma andando em meu caminho. Porque a alma anda por todos os caminhos. A alma não caminha numa linha reta, nem cresce como um caniço. A alma desabrocha, tal um lótus de inúmeras pétalas. Nós sabemos que o lótus, a flor de lótus, que é tão bonita, ela nasce no meio do lodo e não se suja. Então o espírito, nós, a nossa essência, estamos aqui no meio de todas essas dificuldades, mas podemos sair muito melhores, podemos sair limpos, um passo de cada vez, perdão, um dia de cada vez, mas seguindo sempre adiante. E buscando esse reino de Deus que está em nós, nas nossas imperfeições, nas nossas virtudes, nos nossos acertos, nos nossos erros. Vós sois a luz do mundo. Deixai brilhar a vossa luz. E como também Jesus diz, né? Não esconde a candeia embaixo do alqueire. É preciso que a luz brote. E ela só vai brotar à medida em que nós formos limpando esse nosso sótão, esse nosso interior, essa nossa parte mais difícil, em busca da nossa individuação, ou seja, da nossa integração no todo, de estarmos inteiros, de sermos plenos, de sermos um com Deus. Jesus dizia, eu sou um com o Pai. E é essa integração de amor, de verdade, das nossas verdades, que vão nos levar a, na próxima existência terrena ou onde for, é que vão poder transformar esse nosso planeta de provas e expiações num planeta regenerado, de regeneração. É preciso que nós saibamos regar a cada dia as nossas virtudes, valorizar os nossos acertos, desligando um pouco, saindo dessa noção de culpa, de pecado, de que tem que ser certo. Não, errando a gente aprende também. Aliás, é como a gente mais aprende. É nos momentos difíceis da vida que a gente mais cresce. E é isso que Joana de Ângeles nos fala em toda a sua obra, do autoconhecimento, da busca do verdadeiro eu, do verdadeiro sentido da nossa existência, existência plena, existência de espíritos imortais que nós somos. E a nossa culpa, que no Espiritismo a gente não gosta dessa palavra culpa, não é por não gostar, a gente substitui culpa por responsabilidade, que então nos mostra, sim, eu posso fazer, está nas minhas mãos. Se eu tenho culpa, eu não posso fazer mais nada. Eu sou julgado e vou ter que cumprir a minha pena. Mas não é isso que a nossa encarnação nos permite. Ela nos traz responsabilidade de seres espirituais que somos. Sermos plenos, é para isso que viemos aqui. E buscar cada um o sentido da sua vida, o seu sentido existencial. Então, na próxima semana, se Deus quiser, nós já vamos estar aqui com a Alzira novamente e vamos conversar um pouco mais sobre o que Joana de Ângeles nos fala sobre culpa. E ela nos dá exemplos assim muito bons de como lidar com isso e como superar isso para buscarmos, então, vivermos, melhor dizendo, então, o reino de Deus em nós. Boa noite a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.